Finalmente, reforço do Vasco chegou ao Brasil. Já falou sobre o gigante da colina. Maxê Domingues já está em solo carioca e se apresenta ao Vasco nesta quinta-feira. Também vou trazer aqui detalhes dessa negociação, contrato do jogador e muito mais. Também vamos falar sobre Adson. O jogador passou por cirurgia nesta nessa quarta-feira e já vai começar aí o processo de recuperação. Também vamos trazer informações sobre rival do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série A. O Flamengo vai ter um desfalque importantíssimo contra o Gigante da Colina e, obviamente, a preparação para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado. A você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco, está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente, já convido você a se inscrever, a dar uma moral nos nossos vídeos, é sempre bom ter gente nova aqui no nosso canal. Chegou muita gente nova aí, estou muito feliz. Compartilha bastante também. Deixe os comentários, que aqui é sempre bom ter a participação de vocês. Enfim, sejam muito bem-vindos ao Comenta Léo Vascaína, aqui onde você tem informação do Vasco, análise, tudo tá aqui. E olha, chegou o reforço do Vasco, né? Tinha gente que tava com medo ainda. Teve um rapaz que colocou um comentário aqui, infelizmente eu não vou lembrar o nome. Falou assim: eu só acredito na hora que chegar no Rio de Janeiro, que estiver em solo carioca, eu acredito que esse jogador vai reforçar o Vasco. Pois bem, meu amigo, hoje você pode acreditar, porque o Maxê Domingues chegou ao Rio de Janeiro, chegou ao Brasil para se apresentar ao Vasco da Gama. Você está vendo ele aí na tela. O jogador que estava no Gil Vicente chegou, pediu para falar inglês, a galera que estava ali falou, inclusive uma baita cobertura da BTV Esportes, mais uma vez. Ele pediu para falar inglês, ele sabe falar tanto inglês quanto francês, como também português, mas deixou claro que se sentia mais à vontade para falar em inglês. Ele vai ter muita facilidade, porque o pai fala em francês, fala em inglês também. Então chegou e falou de Romário, disse que já ouviu falar muito do Vasco, mas que o Romário é a grande referência dele ao se falar de Vasco da Gama. O Maxê Domingues, que chegou aí no fizinho da tarde, disse também que pode jogar no meio ou pelos lados, e onde for preciso jogar, que ele joga, que ele vai fazer o melhor pelo time, para ajudar o time. Como eu falei, né, diz que é um sentimento incrível estar no Brasil, é o país do futebol, segundo ele falou, diz que veio com a família, está ansioso para jogar diante dos torcedores, e viu alguns vídeos da torcida e achou incrível aí Vasco da Gama, e diz que nos vemos em breve no estádio, por as palavras do Maxê Domingues, que chega ao Vasco com um contrato de 4 anos, assina por 4 anos, o Vasco terá 100% dos direitos do jogador, terá uma meta exclusiva do jogador, se o Vasco bater algumas competições internacionais, algumas metas que foram colocadas no seu contrato, aí o jogador vai receber em torno aí de 500 mil euros. Toda a negociação também foi encaminhada aí vamos dizer assim, como se fosse uma assessoria do Paulo Pitombeira, que também encaminhou outras negociações do Vasco em outros momentos, tanto com o Alexandre Matos quanto com o Paulo Brax. Então, Maxê Domingues chega ao Vasco, seja muito bem-vindo, o Maxê Domingues aí ao Gigante da Colina. E olha, informação importante, porque muita gente me perguntou durante a semana sobre o nosso querido Adson. Adson, que terá que passar por cirurgia, a gente já falou isso aqui. E hoje o próprio Adson postou nas suas redes sociais, eu vou colocar inclusive aqui na tela para você ver, com esses dizeres aí, ó, deu tudo certo, graças a Deus. Adson passou por cirurgia, fez o processo cirúrgico na tíbia, aí onde ele teve uma fratura por estresse, e agora é recuperação. Você tá vendo aí a imagem dele. O jogador estava esperando esse momento da cirurgia, já tinha marcado aí, o Vasco até deu uma opção a ele, mas ele achou melhor fazer a cirurgia.
É o que eu digo, cara, o corpo dele ele conhece, né? É o que eu falei com o Orelhano em outro momento, quando o Orelhano, quando tentaram fazer com que o Orelhano jogasse machucado, mas o Orelhano preferiu passar por cirurgia. Eu falo a mesma coisa sobre o Adson. O corpo do jogador é o que sabe, ele é dono do corpo, ele sabe o que é que ele sente. Não é uma lesão simples, é uma fratura. Você jogar com uma fratura, principalmente é onde você vai precisar, é onde você precisa ter o seu maior apoio, o seu maior equilíbrio, é complicado. Então, o Adson passou por cirurgia, nos próximos dias ele deve iniciar aí o processo de recuperação, agora é remédio, mas depois começa aquele processo de cicatrização, de também fisioterapia, enfim. A expectativa é que Adson esteja apto no final do mês, no final do ano, né? Chegando ali novembro, dezembro. Então é muito pouco provável que o Adson jogue essa temporada ainda pelo Vasco. A gente deseja uma pronta recuperação ao jogador, que vinha sendo um dos destaques desse time do Vasco. Mas infelizmente, como a gente falou aqui, o Adson teve esse problema. Ele vinha sentindo essas dores há algum tempo e agora não resistiu aí às dores, resolveu fazer a cirurgia e esperamos que tenha uma correção aí e que o jogador consiga voltar a jogar futebol da maneira que ele sabe, da maneira que ele entende. E a gente vai ficar muito feliz de ver o Adson de volta aos campos pelo Vasco da Gama. E olha, informação de rival, né? A gente sabe que a gente vai enfrentar o Atlético Paranaense, obviamente. O Atlético Paranaense já tem alguns problemas. A gente sabe aí que o Fernandinho tinha tido problema na coxa, entre outras coisas. Eles não vão ter o Fernando. Mas a gente também vai voltar a jogar o Campeonato Brasileiro na outra semana, não nessa, na outra semana, no outro domingo, contra o Flamengo. E o Flamengo perdeu um grande jogador hoje, perdeu o Pedro, ruptura total dos ligamentos. É um jogador que é importante, é carrasco do Vasco, e está fora da partida contra o Vasco. Eles também perderam o Eric Pulgar. E aí você vai dizer, Léo, por que você está dando notícia aqui sobre essa questão do Flamengo? Porque é o seguinte, gente, é nosso adversário. E os caras perdem mais, os jogadores estão vivendo aí, perdendo muitos jogadores. Então Pedro não enfrenta o Vasco porque vai passar por cirurgia, a mesma lesão aí que teve os queridos Jair e Paulinho. Então tá fora da temporada. E só para falar uma coisa aqui, para esse final de vídeo, que é sobre o jogo Vasco e Palmeiras. O jogo Vasco e Palmeiras acontecerá na Arena BRB hoje, né? Onde chamamos de Mané Garrincha, vamos dizer assim. E o que é que acontece? Os ingressos já estão à venda. Os ingressos já estão à venda. E a empresa responsável por esses ingressos colocou os ingressos da torcida do Vasco mais caros do que os ingressos da torcida do Palmeiras. Aí eu não entendo, cara. É absurdo. Lembrar que isso não é culpa do Pedrinho, não é culpa da diretoria do Vasco, deixando bem claro, quando é para criticar a gente critica, mas quando é para falar que as coisas da forma que é, eu vou falar. Não é culpa do Pedrinho. Isso foi uma venda que aconteceu antes. Mas é surreal. Os caras botaram ingresso do Vasco a 190, R$ 200. Ingresso do Palmeiras muito mais barato. Sendo que o mando de campo é da torcida do Vasco. Então, é um absurdo, uma falta de respeito com o torcedor vascaíno. Porque se esses caras tiverem lucro lá, a torcida do Vasco vai ajudar muito. Porque tem muito torcedor do Vasco ali no Centro-Oeste. Tem muito torcedor do Vasco ali que vai sair de Goiás para poder assistir. Entre outros que estão próximos a Brasília, para assistir o Vasco. Então é um absurdo que o torcedor vascaíno, para assistir o jogo do time como mandante, que é o seu time, tenha que pagar muito mais do que os torcedores que são visitantes. Sendo que tem um total respeito à instituição Palmeiras, a tudo que envolve a irmandade entre Vasco e Palmeiras. Mas a torcida do Vasco, quando vai jogar no Allianz Parque, fica atrás daquela redinha lá em cima. Todo mundo sabe disso. Então, por que colocar os ingressos do visitante mais barato do que os ingressos do mandante? Então, espero que os organizadores observem isso. Pior que a venda já começou, né? Mas é surreal. Primeiro, o Lúcio Barbosa vendesse esse jogo para Brasília. Segundo, esse absurdo que já tá rolando nas redes sociais, infelizmente. É uma falta de respeito com o torcedor vascaíno. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Hoje foi um vídeo mais de análise, ou mais de informação. Quando tivermos análise, a gente vai trazer aqui para vocês. Até a próxima. Amanhã o Vasco volta a treinar nesta quinta-feira. Aí o Vasco vai iniciar a preparação para enfrentar o Atlético Paranaense. Aí a gente vai saber quem tem condições e quem não tem. Questão do Coutinho também.
como é que o Rafael Paiva vai montar essa zaga, vai manter o Léo, vai puxar o Luiz Gustavo da base. Enfim, vamos saber mais ou menos como esse time do Vasco vai se portar. Lembrando que o Mita não vai treinar porque está com a seleção. Jean Menezes, Jean David não treina porque também está na seleção. O Ryan e o nosso querido Leandrinho estão com a seleção sub-20. Então, é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos. E valeu. Tamo junto.